indicação, né? Para quem quer começar a estudar o tarô. Não conhece nada, eu fiz algumas consultas de tarô, né, com um tarólogo, uma taróloga, gostei, achei interessante, né? Tive curiosidade em saber decifrar aquelas figuras lá, mas não tenho nem ideia de por onde começar. Então, a minha indicação para quem vai começar o estudo de tarô é você começar ou pelo tarô esse aqui, né, o tarô de Marsella, tá? Que é esse medieval aqui, né? Que são os desenhos mais próximos àquele, né? Os desenhos mais próximos do tarô mais antigo que a gente tem registrado historicamente, que é aquele tarô. Esqueci o nome dele, gente. Eu vou trazer ainda aqui para vocês. Versa. Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, esse tarô, ele é o mais fiel, né? É o que tem as figuras mais parecidas com aquele tarô lá do século XIV, né? Que a gente tem registros históricos mais, vamos dizer assim, confiáveis, né? Porque tem registros históricos mais antigos, mas que a gente não consegue, os historiadores eles não conseguiram correlacionar as figuras que foram encontradas na Ásia, na China, no Egito, né, com essas figuras mais atuais, né, mais atuais entre aspas, do tarô, tá? Mas isso é história do tarô, eu vou preparar um conteúdo específico para falar sobre a história, porque são muitas coisas, e aí eu trago para vocês, tá? Então, voltando ao nosso assunto, para iniciar, ou o tarô de Marsella, que é esse aqui, o tradicional dos tradicionais, ou o do Rider-Waite, que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui, que tava meio longe, vou pegar aqui para vocês verem. Eu já mostrei ele em outros vídeos, né? Mas é só para dar uma relembrada. Ó, esse aqui. Esse meu aqui, ele tem essas cores assim apagadinhas, porque ele é uma edição especial, viu, gente? Né? Porque o Rider-Waite, quem já conhece esse baralho, o mais tradicional, ele tem as cores mais vivas, mais impactantes, né? Esse daqui, ele tem essas cores pastéis, assim, é esse tom pastel, porque ela é uma edição especial de 100 anos, né? Uma edição comemorativa dos 100 anos do baralho do Rider-Waite, tá? Então, ela é assim, apagadinha de propósito, e ela tem o verso dela também é diferente, não é aquele xadrezinho, que é o original, que é um xadrezinho azul, né? Então, esse daqui também é um baralho muito bom para começar. Ele tem só uma pequena diferençazinha do tarô de Marsella, que é a troca dos números lá da força e da justiça, que eu já falei isso num outro vídeo para vocês. Mas essa troca numérica para o estudo simbólico não tem nenhum problema, né? É porque o White, ele era cabalista, ele fez alguns estudos cabalísticos lá de numerologia, e ele achou por bem colocar a justiça como número 11 e não como número 8, como é nesse baralho de Marsella, porque como ela era a justiça, a carta que representa o equilíbrio, ele achou por bem colocar no meio do baralho, né? Mas existe um estudo simbólico que a carta da justiça, como número 8, nesse baralho de Marsella, ela também fica no meio do baralho, dependendo do tipo de interpretação que a gente faz, tá? Então, aí é uma longa história. Mas independente dessa diferença, esses dois baralhos, eles são os melhores para você começar a estudar. Geralmente,
quem não tem nenhum baralho e também não começou a estudar ainda, prefere esse daqui, do White. Por quê? Porque os arcanos menores têm desenhos, né? Eles têm essas figuras, apesar de que esse aqui eu tô pegando as figuras da corte, mas os números, né, no caso, por exemplo, esse aqui, ó, né, um 9 de paus. Os números, eles têm uma figura como representação. Então, isso facilita bastante da pessoa começar o aprendizado para se conectar com essa figura, né? E começar aí a fazer a sua leitura, né? E começar a captar aí quais as mensagens que essa figura passa, tá? Então, geralmente, esse daqui, ele é o mais requisitado para quem tá começando. Eu indico os dois, tá? Porque eu comecei a estudar com o tarô de Marsella, e eu gosto muito dessas figuras, né? Para mim, são figuras que facilmente eu me conecto com esses personagens, né? E como eu já falei, né? Os arcanos maiores, eles têm essa representação de arquétipos, né? Então, são arquétipos universais que, assim, de alguma forma, no nosso inconsciente já tem alguma informação sobre esses personagens e sobre essas cenas, né? Que o tarô, ele traz a representação, em forma de figura, né? Que seria quase uma representação onírica, assim, a respeito do arquétipo, né? Por isso que é de fácil entendimento. Porque todas as pessoas, elas vão conseguir captar ali o que aquela figura, o que aquela imagem, ela tá querendo passar para nós, tá? Então, primeiro é isso, né? Então, esses dois tarôs, justamente por isso, né? Porque eles são os mais tradicionais e eles mantêm as principais características e as principais identificações arquetípicas dos arcanos, tá? Vamos lá. Bom, caso você tenha algum outro tipo de baralho, né? De repente você ganhou de alguém e você quer começar a estudar com esse baralho que você tem, não tem problema nenhum, né? A única observação que eu faço, que eu acho interessante para quem está estudando verifica se a configuração das cartas, dos desenhos, elas mantêm características básicas, né, das representações arquetípicas dos arcanos, tá? Como eu falei, aquele meu baralho dos gatos, né, por exemplo, ele é todo baseado no Rider-Waite, né? Então, ele tem umas figuras com representações muito próximas às representações do Rider. Só que, ao invés de ter pessoas, né, tem gatos, tá? Só que a cena como um todo da figura, ela tem muito a ver com esse daqui. Então, ela passa pra gente a mesma mensagem, né? Uma mensagem muito aproximada. Algumas cartas, elas têm características bem específicas, assim, de gato mesmo, né? Então, quem tem gato, quem tem convivência com gatos, assim, vai perceber que tem algumas cartas que é muito, assim, cara de gato mesmo. Tipo, aquele comportamento, aquela cena que está sendo retratada ali na carta. Mas a mensagem simbólica que aquela carta tá passando para nós, ela tem a mesma representatividade dessas aqui, tá? Vou pegar outra. Não melhorou muito, né? Eu queria pegar uma mais bonita. Vou pegar a Justiça, ó. Tá? Só porque é número 11 nesse baralho. Então, é isso,
Então, se você já tem, né, não tem problema, pode usar o seu baralho, né? Se é um baralho que você gosta, se conecta com você, se tem a ver, né, com a sua a identidade pessoal, né? Tranquilo, usa ele mesmo.